Paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, mais uma vez aqui fazer um conteúdo para o canal. Hoje nós vamos estar fazendo conteúdo em 1 Coríntios, capítulo 6, onde tem uma mensagem aqui muito boa. Eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos. Eu creio que essa mensagem aqui deveria ser entendida por todos aqueles que vão fazer a imersão e os que fizeram. Essa mensagem, ela é para todos aqueles que estão em Yahusha, aqueles que foram imergidos em Yahusha. Essa mensagem aqui é tremenda, irmãos. Capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim para a congregação de Coríntios. Ele diz: ousa algum de vocês, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os justificados, né? Essa que é a palavra correta, aqui está santos, mas a palavra correta é justificados. Não sabem vocês que os justificados hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, são porventura indignos de julgar as coisas as coisas mínimas? Não sabem vocês que havemos de julgar os seres celestiais? Aqui está anjos, né? Mas são seres celestiais. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverem negócio em juízo pertencente a esta vida, ponham na cadeira aos que são de menor estima na igreja, na congregação. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vocês sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta de entendimento. Já é uma falta entre vocês. Terde demanda uns contra os outros. Isso. Porque não sofrem antes a injustiça, porque não sofre antes o dano, mas vocês mesmos fazem a injustiça e fazem o dano, e isso aos irmãos. Não sabe que os injustos não hão de herdar o reino de Ial? Não errem nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Ial. E é o que alguns eram, mas foram lavados, mas foram santificados, mas foram justificados em nome do Salvador Yahusha e pelo Ruá, o Espírito Ruá do nosso Criador. Esse é o primeiro assunto desse capítulo, né? Aqui está dizendo que nós éramos, né? Nós éramos pessoas que não merecia, né? Que não merecia. Os gentios não merecia. Mas aqui é onde vai estar o assunto dessa palavra, né? Entre o versículo 9 ao 11. Só que eu vou estar lendo todo o capítulo, que é para nós entrarmos no entendimento. Mas é aqui no versículo 9, do versículo 9 ao 11, que nós vamos trazer a palavra aí. Mas eu vou continuar o capítulo. Segundo assunto. Os nossos corpos são membros de Yahusha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não
me deixarei dominar por ela, por nenhuma, né? Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Iau, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Salvador, e o Salvador para o corpo. Ora, Iau, que também ressuscitou o Salvador, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabem vocês que o vosso corpo são membros de Yahshua? Tomarei, pois, os membros de Yahshua e farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabem que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Altíssimo é um mesmo espírito, um mesmo ruá. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabe que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? O Ruach Kadosh, que habita em vocês, porventura proveniente de Iau, e que não são de vocês mesmos, porque foram comprados por bom preço. Glorifique, pois, a Iau no vosso corpo e no vosso espírito, no vosso Ruach, e os quais pertencem a Iau. Glorifique a Iau nos vossos corpos. E aí? Como é que as pessoas têm tratado o próprio corpo, né? Como tem sido? Eu digo isso não para os que estão no mundo, eu digo isso para os Ialdins, porque depois de ter sido imergido em nome de Yahshua, ali foi santificado, ali foi justificado, lavado, purificado em nome de Yahshua e pelo Ruá, o espírito de Iau. Mas e aí, depois que foi feito isso, o que tem feito com o corpo? Tem se prostituído? Como está o templo do Altíssimo? Eu nem falo isso para os que não conhecem. Eu falo para os que estão na congregação de Yahshua, na congregação de Filadélfia, né? Como é que tá? Foi feita a imersão. Como tem tratado o corpo? Tem se prostituído? Tem andado com vícios? Estão andando nos cursos desse mundo? Vai ter um preço? Vai ter um preço para aquele que foi lavado, santificado, justificado. Não vai ser mais tido como inocente. Aqueles que estão no mundo, tudo bem, né? Eles estão ainda na ignorância, no engano. Mas para aqueles que se emergiu em nome de Yahshua, tem que ter ciência. Nós vamos entrar aqui no assunto. Está do versículo 9 ao 11. Eu vou estar relendo aqui. Ele diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Iau? Não errem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Iau. E é o que alguns eram, mas foram lavados, mas foram santificados, mas foram justificados em nome de Yahshua e pelo Espírito, o Ruá do nosso Criador. Então, a partir do momento que nós fomos lavados,
santificados, justificados, nós não temos mais direito de errar. Todos esses que fez imersão em nome de Yahshua, o que vai fazer, tem que ter ciência disso aqui. Tem que ter ciência disso aqui, que não vai ter mais, não vai mais ser tido por inocente. E nós vamos entender isso aqui dentro da palavra. Agora, irmãos, aqui quando ele diz, nem os sodomitas, né, herdarão o reino. Sodomita é todo aquele que pratica imoralidade sexual, prostituição, homossexualismo de qualquer espécie, tanto masculino como feminino, independente. Todo aquele que pratica práticas homossexuais e relações abomináveis, né? São tidos como sodomitas, né? Então todos esses que praticam essas coisas homossexuais ou relações que são abomináveis são considerados como sodomitas. Esses não herdarão o reino de Ial. Mas olha o que é que ele diz aqui, ó, no versículo 11. E é o que alguns eram, mas foram lavados, mas foram santificados, mas foram justificados em nome do Salvador Yahshua e pelo Espírito Ruá do nosso Criador. É o que alguns eram, porque em 1 Pedro, Kefas, né, ele vai dizer assim, ó, a respeito de nós gentios. Ele vai dizer assim em 1 Pedro, Kefas, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Ele diz assim, ó, mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em outro tempo, olha aí, ó, não eram povo, mas agora são povo de Ial. Não tinham alcançado benevolência, mas agora alcançaram a benevolência. Viu o que 1 Coríntios está dizendo lá, que nós éramos, que praticávamos abominações antes, mas agora nós fomos lavados, nós somos santificados, justificados em nome de Yahshua e pelo Espírito Ruá do nosso Pai, do nosso Criador. Então não cabe mais a nós cometer tais coisas lá do passado, andar com prostituição, né, com as coisas do mundo, homossexualismo, enfim, as abominações do mundo. Não cabe mais a um Yaldim que foi lavado, foi santificado, foi justificado em nome de Yahshua e pelo Espírito Ruá do nosso Criador. Então, para esse Yaldim, ele não vai ser mais tido como inocente. Não vai ser mais tido como inocente. Em 2 Pedro, ainda continuando aqui, Kefas, né, o nome do apóstolo. 2 Pedro, Kefas, no capítulo 2, no versículo 20 ao 22, ele vai dizer assim, ó, olha só, isso aqui é para Yaldim, que foi lavado, santificado e justificado, em nome de Yahshua e pelo Ruá do nosso Criador, o Espírito Ruá do nosso Criador. Ele vai dizer assim, ó, porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Salvador, do Mestre e Salvador Yahshua Mashiach, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe foram, né? Melhor seria não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecer o
desviarem-se do sagrado mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobrevém-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao vômito, ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Isso aqui está falando para Yaldin. Não está falando para... Não está falando para quem está lá no mundo, dentro das denominações, não, tá? Isso aqui é para todo aquele que passou por esse processo de imersão, né? Que imersão no nome de Yahshua, que foi lavado em nome de Yahshua, foi santificado, justificado em nome de Yahshua Mashiach pelo Ruá, o Espírito do nosso Criador. Então, essa pessoa que passou por esse processo, ela precisa se manter pura, porque senão ela será como o cão que volta ao seu próprio vômito ou a porca lavada ao espojadouro de lama. Ou seja, nós já fomos arrancados das coisas desse mundo, das imundícias, do curso desse mundo, né? Então, se o irmão continua ainda a praticar as coisas que antes de conhecer Yahweh e Yahshua, antes de conhecer esse caminho da verdade e da justiça, e aí conheceu, foi lavado, foi santificado, justificado e está novamente praticando as coisas de antes, não será tido como inocente. A palavra está bem claro em 2 Pedro, 2 Kéfas, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22, né? Então, esses dois contextos aqui, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, e o que está em 2 Pedro, 2 Kéfas, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22, todo aquele que fez a imersão ou que vai fazer tem que ter ciência disso aqui, tem que ter discernimento disso aqui, porque isso não é brincadeira não. Tá pensando que conhecer o caminho da justiça, conhecer o caminho da verdade, Yahshua, fazer imersão, passar por esse processo e não ficar firme, vai ter um preço, porque a palavra é clara, tornará o último estado dessa pessoa pior do que o primeiro. Onde que essa pessoa vai parar? Nas trevas exteriores. Ela vai para as trevas exteriores. Outro exemplo, a pessoa que foi arrancada de dentro do sistema religioso e tornou para esse sistema religioso, é como o cão que volta a comer o seu próprio vômito. É como a porca que depois de lavada volta espojadouro de lama. Vocês estão entendendo que nós não podemos mais voltar atrás nas coisas de antes, no sistema de antes? Por exemplo, eu era do sistema religioso. Eu conheci o caminho da verdade, eu conheci Yahweh e Yahshua. Jamais eu tenho que voltar para o sistema religioso, independente de qualquer coisa. Porque se eu voltar para o sistema religioso, vai cumprir-se em mim o que está escrito em 2 Pedro, 2 Kéfas, no capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Todo aquele que foi lavado, santificado, justificado, agora, meu irmão, esquece as coisas do passado, esquece as práticas. Idolatria, sistema religioso é idolatria. Então, a pessoa que foi lavado, olha só o que aconteceu em 1 Coríntios, né? No versículo 11, né? Capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó: e é o que alguns eram, mas foram lavados, mas foram santificados, mas foram justificados em nome do Salvador Yahshua
e pelo Espírito, né, o ruá do nosso Criador. O que era? O que era o que descreve do versículo 9 ao 10. Em especial no 10. Porque diz assim, ó: não erre nem os devassos, nem os idólatras. Sistema religioso é idolatria. É idolatria. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Adúlteros, o sistema religioso também é adultério. Está adulterando com ídolos. O verdadeiro esposo é Yahshua. E quem está dentro do sistema religioso está adulterando com os ídolos de Roma. Então é adultério também. É idolatria e adultério. A idolatria, ela é adultério espiritual, né? Não é o mesmo adultério na carne, mas ele é espiritual, né? Então, quando a palavra diz aqui os idólatras e os adúlteros, é a mesma coisa. Adulto e idólatra é a mesma coisa. Só que aqui está falando o adúltero na carne, tá certo? No corpo. Mas o idólatra, ele é adúltero no espírito, no ruá. É nesse campo que ele é adúltero. E aí, nem os afeminados, nem os sodomitas. Afeminados e sodomitas é a mesma coisa. Sodomita é todo que pratica sexo abominável, como sexo anal, essas coisas abomináveis, homossexualismo. Isso tudo aí é prática sodomita. Nenhum desses entrarão no reino. Nenhum entrarão no reino. Então, afeminados aqui, que é homossexual e sodomita, é a mesma coisa. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Quando fala bêbado aqui, também quer dizer viciado em qualquer tipo de droga, irmãos. Não é só álcool, não. É qualquer tipo de droga. Qualquer tipo de droga não herdarão o reino. Né? Os viciados nisso não herdarão o reino. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Ial. E ele vem aqui dizer, no versículo 11, que é o que alguns eram. É o que alguns eram. Vejam bem, que a partir do momento que a pessoa abandonou essas práticas e se imergiu em nome de Yahshua, ele é lavado, essa pessoa vai ser lavada, santificada, justificada, desde que verdadeiramente abandone essas práticas. Desde que abandone essas práticas, ela será lavada, santificada, justificada. Agora, vai fazer imersão, vai se lavar, vai ser e vai justificar e vai purificar e depois voltar a praticar tais práticas, olha o que ele vem dizer. Porque melhor lhe fora não conhecer, melhor teria não ter conhecido, né, o caminho da justiça, do que conhecendo o desviar do sagrado mandamento que lhe foi dado. Desse modo sobrevém-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Conseguiu entender aí a gravidade que é? A seriedade e a gravidade que é? Seriedade quando nós somos imergidos em nome de Yahshua. Ali nós fomos lavados, santificados, justificados. Estamos puros, estamos limpos novamente. Estamos virgens novamente. Voltamos a ser virgem, nova criatura. Na imersão, a velha criatura é morta. E aí, depois de tudo isso, quer voltar às práticas de antes? Pensa bem. Antes de querer voltar às práticas de antes, medita em 2 Pedro
Quefas, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Porque depois não vai ser tido como inocente. Se voltar a praticar as coisas de antes, não vai ser tido como inocente. Irmãos, quem voltou para o sistema religioso é como é como o cão que voltou a comer o seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Nem só, não é só a questão do sistema religioso, é qualquer prática de antigamente. É qualquer prática de antigamente. Por exemplo, eu bebia e fumava. Eu não posso mais voltar a essas práticas. Foi arrancado de mim, né? O Pai arrancou isso de mim. Então, como eu fui lavado, santificado, justificado, e eu voltar a praticar as coisas, seria como eu tivesse voltando a comer o próprio vômito e espojar no espojadouro de lama. Não será tido por inocente. O único caminho dessas pessoas agora, quer dizer que perdeu a salvação? De forma alguma. Não perdeu a salvação. Não é por isso que a pessoa voltou que ela vai perder a salvação de forma alguma. A salvação já foi dada. Não perde a salvação. Só que essa pessoa vai precisar ser purificada. Essa pessoa agora que ela voltou a se sujar, ela vai precisar ser purificada. E quem responde isso é o profeta Zacarias, Zacarial, capítulo 13, versículo 9. Deixa eu achar aqui que ele nem estava no assunto. Zacarial. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho que Zacarial vai nos responder isso. Isso. Zacarial, capítulo 13, versículo 9. Ele diz assim, ó: "E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: Iau é o meu Criador." Então, todo aquele que já foi lavado, que já foi santificado, justificado, e voltou às coisas de antes, terá que ser purificada no fogo, pelo fogo. O que quer dizer isso? As trevas exteriores, onde vai haver sofrimento e ranger de dentes. É lá que vai ser a purificação. É lá nas trevas exteriores que as pessoas serão purificadas. Mas não perde a salvação. Essas pessoas não perderão a salvação, mas terão que ser purificadas agora pelo fogo nas trevas exteriores, porque já foi lavada. Essa pessoa já foi lavada, já foi santificada, já foi justificada no nome de Yahshua e pelo Espírito, o Ruá do nosso Criador. E agora ela voltou às coisas do mundo de antigamente, quando estava nas trevas. Agora ela vai precisar passar pelo fogo para ser purificada novamente. Mas não perde a salvação. Não perde a salvação. Nós vimos que em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 ao 10, lá diz que nós não éramos nem povo, mas agora somos o povo de Iau. Iaudim significa povo de Iau. Agora nós fomos lavados, santificados e justificados. Então precisamos nos manter firmes. É isso aí. A palavra para hoje é essa. Vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Yahshua para os amados.
e até a próxima, se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso e Alto dos Exércitos permitir. Em nome de Yahshua Mashiach. Até a próxima.